dia, shalom, shalom. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe. Shalom, bom dia, glória a Deus. Senhora, Ó, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Senhor, as tuas manifestações, elas são tão poderosas, tão tremendas, ó Deus. Queremos, ó Rei, agora colocar cada um de nós em tua presença, Rei, onde o Senhor poderá se manifestar, nos alinhando, nos ajudando, colocando veneno, Senhor, verdadeiramente em cada uma das raízes malignas que ainda estão no nosso coração, atitudes, pensamentos, sentimentos, ó Pai. Através, sim, do poder da tua palavra, do machado, ó Pai querido, que vai arrancando, vai desplantando, vai cortando toda a árvore que o papai não plantou, Senhor. Então, nós queremos que nesse dia seja assim, né? É pelo poder do teu amor que isso se dará, é pelo poder do teu Espírito que nos faz mortificar os feitos da carne. Nossos olhos estão postos em ti, ó Cristo vivo, que veio em carne para nos salvar. Em nome de Jesus, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Mateus, Letícia, ó Rei, agora venha abençoá-los, guardá-los, livrá-los do mal, assim também como cada um dos nossos filhos espirituais, aqueles que estão debaixo, ó Rei, agora, aquilo que tu nos deste, ó Deus, para trazer influência sobre a vida deles, vai guardando, vai livrando, Senhor, vai dando crescimento que deste procede, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus, shalom, shalom, Deus abençoe, bom dia, glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Então vamos lá, nós estamos no 10º dia da contagem, ainda faltam 39. Nós vamos falar hoje a respeito que o envolvimento ele precisa trazer para nós equilíbrio. Estávamos conversando a respeito de casais um pouco, ou pessoas que estão na nossa vida e que não há aquele equilíbrio porque um é tido por espiritual e o outro é tido por carnal. Então, como vamos fazer isso? Como vamos trazer o equilíbrio do Senhor para esse tipo de relacionamento? Então, nós pegamos aqui o nosso próprio caso. Eu, debaixo de uma espiritualidade, e meu esposo, debaixo de uma carnalidade. Como vamos gerenciar isso? Então, o envolvimento com o Senhor, ele vai gerar isso em nós, um equilíbrio. Então, nós estamos nessa contagem do Homer para trazer justamente as propostas de Deus para a nossa vida. Então, Deus tem uma proposta para nós nessa temporada, nessa escalada aí de manifestações daquilo que Deus tem colocado. Shalom, shalom, querida. Colocado aí no nosso espírito para que venhamos a desenvolver. E uma das coisas que Deus tem falado ao nosso coração é a respeito desse equilíbrio entre o casal. Às vezes temos uma parte que é tida por aquela que é espiritual, que é certinha, que ora, que jejua, que busca, que faz renúncias, e tem um monte de atitudes que são espirituais, e glória a Deus por isso. E temos, às vezes, né, aquele carnal do lado, fazendo também um monte de coisa, vamos colocar assim, dentro da sua carnalidade, só que dentro de cada um existe uma manifestação. Às vezes, aquele espiritual, que é tido espiritual, ele está fazendo isso, só que dentro do coração ele não come daquelas realidades que ele está procurando gerar. O que ele faz verdadeiramente é algo de acordo com aquilo que são os princípios da palavra de Deus, mas como se fosse mais uma lei do que uma vivência, uma experiência, porque aquilo não o transforma por dentro. Continuamos abatidos, entristecidos, continuamos em lugares de dores, de prisão, porque a esperança que aquelas práticas espirituais deviam trazer para nós, ela não acontece. E, às vezes, aquele carnal está lutando só para não desviar de uma vez, só para não sair da presença de Deus de uma vez. E ele está tendo até, às vezes, mais resultado do que a outra pessoa. Então, nós pegamos o nosso caso aqui e começamos a analisar na nossa vida. Então, eu coloquei aqui algumas coisas. Então, existe, às vezes, uma máscara de espiritualidade, uma espiritualidade parcial. Então, aqui, ó, no espírito, eu sabia o que fazer e fazia. Mas quando chegava na minha alma ferida, machucada, cheia de decepções, eu não aplicava aquela realidade. Eu era espiritual em levar o meu esposo junto comigo, mas não desfrutava do que o pai estava plantando através de mim. E, às vezes, isso pode arrancar semeaduras inteiras que estamos fazendo. Então, nós estamos hoje chamando a realidade espiritual daqueles que têm companheiros, companheira, que não está dentro da mesma, entre aspas, nível de espiritualidade que você. Às vezes você está no ministério onde você sabe que você tem mais, entre aspas, também espiritualidade, seu pastor ou seu líder, ou alguém que está aí ao teu redor, né?
que o seu filho, sua mãe, seu pai, alguém do seu convívio. Você olha e fala, que carnal, não é? Só que, na verdade, nós precisamos checar o nosso coração dentro das intenções e motivações que estão dentro de nós. Então, por exemplo, por que nós queremos que aquela pessoa se torne, entre aspas, como eu estou falando, espiritual? O que verdadeiramente está regendo a nossa vida? Será que temos vergonha daquela pessoa? Será que dentro de nós não está mais uma preocupação com a nossa autoimagem do que verdadeiramente que aquela pessoa saísse daquele lugar de cativeiro, de dores, que ela também está sofrendo? Hoje nós vemos os relatos aí do pastor Alexandre, que são relatos de sofrimento e dores, porque ele já estava sendo sentenciado pela própria palavra de Deus, que queria despertá-lo. Então havia dores e sofrimentos para ele. Mas como não era a minha maneira, então eu achava que Deus não estava fazendo absolutamente nada. E estava mais preocupada, muitas e muitas vezes, com a minha própria imagem. O que as pessoas vão pensar, o que a família vai pensar, o que a igreja vai pensar, o que isso não era voltado para o bem-estar dele. Era voltado para na verdade, para mim mesma, porque lá no fundo eu estava concentrada em satisfazer o meu próprio ego, que poderia ser envergonhado no meio das pessoas. Rapidamente, contar um testemunho. Ele já vai falar já. Uma vez eu fui, ele foi na... Ah, então vou tentar cortar o meu cabelo. Ah, vai, então tá bom. Ah, eu quero ir lá na Edna. Eu falei, rapaz, o que esse homem vai fazer na Edna? Jesus! E aí eu já fiquei com aquela preocupação. Será que ele vai dar bafão lá? Será que ele vai ser grosseiro com a minha cabeleireira? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? E fui lá com o coração na mão. Não é? Porque como o padrão de exigência dele era muito alto, então eu falei, qualquer coisa que ela falar de errado vai dar ruim. Então havia uma preocupação com a minha própria imagem. Logicamente com a imagem dele e tudo, mas eu era o centro. Amém? Ele vai trazer aqui alguma coisa que ele quer falar agora. É uma coisa que a gente batia muito, né? Que eu batia muito, eu falava para ela assim, mas a sua felicidade depende de mim. Você estar bem depende de mim. Quer dizer que esse Jesus seu, ele não opera nada na sua vida. Se eu morrer assim, você vai ser infeliz, você não vai ter satisfação em nada. Então, essa espiritualidade, eu chocava nesse ponto, porque eu não entendia o que acontecia. Por que que ela ficava sem um avanço na vida dela? Por que começou a me chamar a atenção algumas coisas depois? Porque justamente ela começou a caminhar sem a minha vida. Falei, bom, agora beleza. Então, ministerialmente, ela começou, depois que ela começou a caminhar com o pastor Éder, passou um tempo, ela começou a ser destravada. Aí ela começou a caminhar independente de mim. Falei, bom, agora tem um Jesus que opera. Porque até então, para mim, dava na mesma. Eu era preso de um jeito, ela era presa de outro. Só que ela era espiritual, eu era o carnal. Beleza, isso aí eu reconhecia. Só que também a espiritualidade dela não me apresentava resultado nenhum. Então eu falei, bom, pelo menos ela sofre, eu sofro menos que ela, entre aspas, né? Porque ela tem que fazer as coisas, tem que obedecer, tem que fazer, tem que ter um padrão de comportamento violento porque é espiritual, mas não colhe nada disso. Eu levo a minha vida meia boca e também não colho nada porque eu também não tenho por que colher mesmo. Mas é melhor assim, pelo menos eu não tenho que me esforçar tanto, não tenho que fazer nada. E tocava o meu barco em muitas fases da minha vida era dessa forma. Então, por que que depois que ela começou a mostrar alguma coisa, isso começou a chamar atenção? Porque ela começou a me mostrar um Jesus que operava independente de mim. Aleluia. Então, as pessoas estão te observando e estão vendo, mas a felicidade da minha mãe depende do que eu vou fazer, do que vai acontecer na minha vida, mas cadê o Jesus dela? A felicidade do meu pai depende, mas cadê o Jesus dela? A felicidade do meu marido, mas cadê o Jesus dela? Entendeu? Então, o teu filho, tua filha, acaba sendo Deus na sua vida. Porque se ele não der a resposta que você está precisando, você é infeliz, você é abatida, você não tem uma vida espiritual legal, você não flui. Mas quem é Deus, então? Quem era o Deus dela? Eu ou Jesus? Era eu, na verdade. Então ela olhava para mim, como eu não dava o que ela precisava, ela era triste. A partir do momento que ela começou a ser destravada e Jesus começou a ser o Deus dela, ela começou a andar independente de mim. Sim. Então é isso que tem que acontecer. Então essa espiritualidade ela é questionável nesse sentido, que é aquele negócio do filho pródigo mesmo lá. Ele estava em casa e ele nem imaginava quem ele era. E ele Ficou na ficava casa?
o filho que ficou na casa, né? Quer dizer, não o que foi embora, mas o que ficou, ele era questionável o negócio dele. Porque era assim, ele não sabia quem ele era. Ele era filho, ele estava na casa, mas ele falou assim, o senhor nunca me deu um cabrito. O pai falou assim, rapaz, você não entendeu nada. O que tem aqui, o que tem aqui é seu. Uhum. Era só você pegar e comer. Você que não entendeu o seu lugar. Então você só servia, servia, servia. Mas ele estava irritado com o quê mesmo? Com a bondade do pai para com o filho que voltou. Então aquilo o tirou do cabo totalmente, porque ele esperava um juiz, ele esperava alguma coisa que era o que a pastora estava esperando. Então ele estava ali olhando e falando assim, não, mas tem que executar alguma coisa nisso daí. Então é exatamente isso. Mas e ela que estava em casa, por que ela não comia? Por que ela não se alegrava com os amigos dela? Por causa minha, que estava lá fora na vida absoluta? A base dela era a minha conduta, eu que estava regendo a vida dela, então. Era. Então nós precisamos entender que essa espiritualidade é justamente isso. Nós estávamos conversando aqui agora há pouco, né, para a gente fazer a aula. Então, o que que nós entendemos? Ela tinha uma espiritualidade para me levar nas regências, como nós já demos testemunho várias vezes. Mas ela não tinha alma para suportar a minha mudança gradativa para poder desfrutar daquilo e começar a se encaixar. Então, para ela, ela fazia algo espiritual, mas ela continuava carnal. Sim. Ela tinha uma atitude espiritual, mas ela continuava fazendo. Então, ela dependia mesmo, né, das outras pessoas. Então, quer dizer, se o seu marido nunca mudar, você vai ficar infeliz, você vai morrer infeliz. Se o seu filho nunca mudar, você vai morrer infeliz. Se a sua empresa, se o seu pastor, se a sua igreja, se isso nunca mudar, quer dizer, quem está sendo o seu Deus? Aí você vai ter que fazer um levantamento. Sim. Aí você vai ter que ver o nível de espiritualidade que você está e o nível de engano que você está. No sentido de estar, aonde você está esperando? Quem realmente você está esperando que te alimente? Quem realmente vai fazer aquele negócio de você falar assim, agora ele vai me amar. Da onde isso daí? Quem que vai estar? Você vai estar esperando no gerar dos homens e vai morrer frustrado. Sim. Vai morrer sem nada nos braços. Ainda que tenha um bebê chorando e mamando em você. Mas lá dentro você sabe que ele não te ama. É, Jesus. Então nós vamos precisar transferir isso. Falar, cara, ainda que o meu marido, ainda que a minha esposa, ainda que a instituição, ainda que o pastor, ainda, eu vou ser feliz. Você vai decidir isso. Eu vou viver em paz, porque você vai ser, aí você vai ser espiritual. Que quando ela começou a entrar realmente numa vida espiritual, eu comecei a ver o fruto disso, aí eu falei, opa, agora esse Jesus aí tá, agora É maior do que ele eu. chama atenção, porque o Jesus dela não me atraía. Porque o Jesus dela era tão inoperante quanto o meu, para mim, aos meus olhos. Ela estava firme, ela estava ali, estava caminhando, estava lutando, estava guerreando. Mas o que eu via na pessoa dela, em particular, não me atraía em nada. Eu não queria aquele Jesus dela para nada. Para quê? Para ficar chorando pelos cantos da casa, para ficar triste, para ficar decepcionado, uma cara 24 Invejosa? horas por dia que morreu três ontem, cinco hoje, vai morrer mais cinco amanhã? Para que isso? Para ficar triste assim? Para ficar. Entendeu? Então, são coisas que não me atraía. Então, talvez hoje a tua conduta, você se ache muito espiritual, mas o teu semblante, o teu procedimento, as tuas queixas estão pregando mais do que aquilo que você pensa. Às vezes teu marido está olhando e fala assim, para ter essa vida, não me interessa. Para viver assim, não me atrai. Então, a gente vai ter que ver aí esse envolvimento com o Senhor para nos trazer um equilíbrio, em nome de Jesus. Amado, essas coisas que o pastor Alexandre está falando, duas coisas o senhor teve que tratar comigo. Ele precisava me ensinar a viver sem meu esposo, não é? Quando eu cheguei no rompimento máximo da idolatria, que é aprender a viver sem meu esposo, Deus pôde executar juízo sobre a vida do meu esposo, porque a idolatria tinha sido tirada do meu coração. Então, às vezes nós estamos andando num lugar onde aquele que é o nosso ídolo está nos ministrando. Então, seja o seu filho, sua mãe, seu pai, o seu trabalho, o seu pastor, a sua igreja, seja você mesmo como a entidade a qual você cultua, não é? Porque às vezes cultuamos a nós mesmos e nós somos a entidade, não é? Que damos poder, força,
para que venha reger a nossa vida, nós nos assentamos no trono do nosso coração e nós somos o Deus ali do nosso próprio coração. Então, quando Deus vem e ele começa a falar, filha, você precisa viver sem ele. E aí o Senhor começou a tratar comigo muito maravilhosamente. E depois, né, essa palavra Deus me deu quando eu estava com dificuldade de relacionamento com meu esposo. Eu falava, Senhor, mas e agora? Porque eu tinha saído da idolatria que não vivia sem o pastor Alexandre. Aí depois eu precisava sair da idolatria de aprender a viver com ele, porque eu morria de medo dele, certo? Porque por conta da boca, muito ferina, por causa das inconstâncias, da bipolaridade, esquizofrenia, tudo isso, eu ficava com medo. Qual a reação que ele vai ter agora? Qual a reação que ele vai ter agora? Então, foi criado um caminho neural para mim, um caminho de estrutura de raciocínio, de imaginações e de memórias, que eu era totalmente regida por esses lugares. Então, eu ficava com medo. Aí Deus falou o quê para mim? Agora eu preciso te ensinar a viver com ele. Ou seja, livre daquilo que foi plantado no passado. Então, são essas coisas que nós queremos hoje dizer que haverá um equilíbrio para nós. Nós aprenderemos a viver com aqueles que nós idolatramos. Nós aprenderemos a sair desse lugar onde há uma pseudo-espiritualidade. Porque eu estava lá diante do Senhor chorando pela vida dele, mas depois não desfrutava daquela esperança que deveria acompanhar o meu crer. Paulo fala isso, que o Senhor vos encha de esperança no vosso crer. Então, o que acontece? Tem algumas vezes que o Senhor fala na palavra a respeito de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Aí Paulo fala, outra vez vos digo, regozijai-vos, não é? Aí depois nós pegamos o Salmo 100 e Deus fala, servi ao Senhor com alegria. Aí depois nós vamos lá para Deuteronômio 28 e nós vamos ver Deus amaldiçoando o povo porque não servimos a Deus com alegria. Aí entramos debaixo de maldição. E aí olhamos, mas eu sou tão triste, eu sou tão insatisfeita. Por quê? Porque não estamos servindo ao Senhor com alegria, porque o nosso ídolo impede o fluir da alegria do nosso Deus. Por quê? Porque nós estamos olhando para o resultado. Esse ídolo vai ter que produzir alguma coisa. E Deus está falando, eu quero que você tire esse ídolo do seu coração. Aprenda a viver sem ele, aprenda a viver com ele. Porque são regências similares. Elas se parecem, só mudou o lugar. Não é? Para mim, eu tinha consciência plena que eu posso viver sem meu esposo. Depois, antes do Senhor nos levar para Atibaia, o Senhor arrancou aquela dependência que eu tinha do meu esposo, que eu não poderia viver com ele, sem ele. Aí, conforme foi passando o tempo, ele tratou o meu coração tão profundamente e continua tratando para que eu aprenda a viver de uma maneira digna. Por quê? Porque a maneira que eu vivia com meu esposo era indigna. Não havia respeito, não havia individualidade, não havia poder de decisão em mim. Lembra que eu já contei que eu fiquei 30 minutos olhando para a prateleira de verniz sem saber o que escolher? Por quê? Porque a minha personalidade tinha sido totalmente sobreposta. Ei, Anashia. Sabe o que Deus está fazendo agora na minha vida? Ele está tirando as ventosas que o pastor Alexandre colocou e eu permiti por passividade, por falta de uma espiritualidade ativa que foi sendo colocado. Agora o Senhor está só cortando as ventosas. E é um processo, dá trabalho, dói. Ontem eu tinha algumas reuniões para participar e, como eu falei, eu tenho a parte da produção. Eu preciso digitar, saber as coisas, ter uma linha de entendimento, porque afinal estamos liderando algumas coisas, não podemos chegar lá sem direcionamento. Não funcionaria. E meu esposo tinha terminado a parte dele e estava lá no quarto. E eu cheguei e falei para ele, nem lembro o que eu fui comentar com ele, e ele pegou e falou assim para mim, eu falei para ele, você fez a transferência de tal dinheiro? Ele pegou e falou assim, e você sabe qual é o valor? Ele falou assim, eu sei qual é o valor. Aí ele deu uma palavra para mim, fala como você falou para ele falar errado. Quiser transferir, transfere. Aí ele falou para mim, que estava assim de coisas para fazer. Se você quiser transferir, transfere. Irmãos, me deu uma ira por dentro. Eu falei assim, come folgado. Estou sendo bem sincera, porque nós precisamos entender, mas nós ficamos aquela falsa humildade, né? Aí eu não penso isso, pensa assim. Aí eu não faço assim. Que nem eu tinha uma irmã, ela falava assim, ai, Jesus, me segura, porque senão eu dou na cara dela. E eu achava tão engraçado ela ser tão verdadeira assim com o Senhor, não é? Ela era meio diferenciada naquelas coisas que ela falava assim com Deus, ela tinha aquela liberdade, eu toda recatadinha, não é? Nossa, que estranho, não é? Mas essa é a verdade, nós precisamos entender, pensa sim, sente sim, e pare com essa máscara na presença de Deus. E aí eu peguei e falei, nossa, como é folgado, por que não vai lá? Não sabia, tem um monte de coisa,
a minha carne ali falando. Eu falei, não me submeto mais a isso. Eu não quero mais saber disso. Ele tem a parte dele e eu tenho a minha. Por quê? Porque é uma das características que a gente colocou no papel. A gente se sente melhor. Por a gente se sentir melhor e não ter tirado ainda tudo aquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que foi implantado por tanto tempo, nós nos sentimos melhores e injustiçados. Nós nos sentimos num lugar de desprezar aquela pessoa. Da onde nasceu aquilo no meu coração? De um desprezo. Que eu preciso, em Jesus, pela palavra de Deus, organicamente, fazer secar. Qual é a minha parte? Decidir. Não quero mais. Deus põe um veneno, que foi o que eu orei hoje. Põe um veneno nessas raízes nojentas, malignas, imundas. Não quero mais. E acabou. Mas o problema é que nós alimentamos isso. Ah, porque eu tenho razão, né? Folgado mesmo, tá lá na cama. Lá vendo o celular. E eu aqui, ralando. Ué, tá ralando porque Deus te colocou esse encargo, tá reclamando do quê? Não é? É o que eu tinha que falar para mim mesma. Não me espelhar nele, me comparar com ele. A parte dele estava pronta. Ele já estava orando, já tinha feito toda a parte dele em relação àquilo que ele precisava fazer. Ele tem um posicionamento, eu tenho o quê? Eu tenho o meu. Então, o que aconteceu comigo? Me veio a síndrome da Rebeca. Né? Quem é a Rebeca? É aquela uma que se apresentou e falou, eu vou dar água para todos os teus camelos. E ela tinha que tirar lá 600 litros de água. Eram 10 camelos, 60 litros cada um bebia. 600 litros de água ela tinha que tirar. Na manivela do poço. Ué, mas foi Deus que te chamou. Você é a representação da igreja. Agora está reclamando de ter que ficar digitando, de ter que gastar tempo de WhatsApp? Está reclamando do quê? Por que está se comparando com o seu esposo? Marta, Marta. Para de ficar cutucando o adorador. Olha quanta coisa profunda que há no meu coração e que Deus está tratando. É por isso que eu estou rasgando o meu coração aqui diante de vocês. Para que nós saibamos que o nosso coração é terrivelmente enganoso, demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós precisamos tirar essas máscaras da espiritualidade falsa, vazia, mentirosa, porque estamos cheios de problemas dentro de nós, cheios de dificuldades dentro de nós. E queremos tratar isso muito superficialmente. Então, o Senhor está falando assim, ó, quando, às vezes, a mudança do nosso esposo começa a ter efeito, nós continuamos ainda no lugar da ferida. A mudança continua a ter efeito, mas eu continuei no lugar de ferida. Deus teve que vir a mim e me deu um sonho em relação à vida do meu esposo. Sabe que Deus falou para mim? Você continua se relacionando com o Alexandre Velho, eu já mudei ele. E você continua se relacionando com o velho. Sabe quem está tendo prazer nisso? A sua carne. A sua carne que não quer ir para a cruz. Dê resultado, dê solução nisso. Fui para Jesus e falei, então tá bom, Jesus. Sem fazer, mas crendo. A igreja, o grande segredo da igreja é sair do fazer, mas crer. Aí eu fui e falei, Jesus, sobre a tua palavra, eu coloco as minhas atitudes, eu lanço a minha rede. Eu não tenho força para olhar para o meu esposo e achar que ele é espiritual, porque para mim ele continua sem ser espiritual. Mas o Senhor está falando que o Senhor já o mudou, então eu estou aqui, eu quero me relacionar com o meu esposo como alguém que verdadeiramente agora é o teu filho, como o Senhor está falando, que o Senhor já o mudou. Ajoelhei, falei isso com Deus e me levantei. Mudou. Sabe por quê? Porque a palavra que sai da nossa boca, a confissão que sai da nossa boca, ela tem o aval do apóstolo e do sumo sacerdote da nossa confissão, como vimos esses dias, fala lá em Hebreus, o apóstolo, que é o mensageiro da própria palavra, e o sumo sacerdote, que apresenta aquela palavra diante do Pai, vai fazer efeito na nossa vida. Agora, se eu fosse me esforçar, então tá bom, Jesus, e vou lá me esforçar, amor, como você tá lindinho agora, né? Não ia acontecer nada. Eu teria que me apresentar aquela sujeira do meu coração para Deus, e Deus iria arrancar aquilo e colocar algo novo. Amém? Em nome de Jesus. Da minha parte desse equilíbrio, o que tem que acontecer? Para eu ser espiritual mesmo agora de verdade, eu tenho que continuar fazendo e continuar servindo até romper o ponto daquilo que eu plantei. Porque agora o que acontece? Tem algumas manifestações minhas que ainda não tem efeito nenhum na vida dela. Agora está melhorando. Mas eu fazia algumas coisas, por exemplo, que para ela eu via que não mudou nada. Ela não... Por quê? Justamente eu criei por causa dessa regência do Alexandre Antigo. Sim. Porque o que é o Alexandre Antigo? O que é a representação dessa pessoa para você? Você está tão machucada, tão ferida, tão desanimada, tão desesperançada, que alguma coisinha que a pessoa faça ou te entregue, ela até te irrita. Porque fala, vem com essa migalha desgraçada para me dar,
para daqui a pouco me humilhar de novo, me desprezar de novo, me deixar falando sozinha de novo, me abandonar de novo, entendeu? Então você, na verdade, você está num ambiente espiritual onde isso te afronta, isso te desestabiliza, você fala assim, eu não quero saber disso daí. Eu não quero nem cria uma resistência violenta, porque a gente fica realmente pautada ou pautado por aquela pessoa do passado. Aí quando ele vem entregar alguma coisa, fala assim, eu nem quero nem saber disso daí, porque daqui a pouco, porque era meu procedimento antigamente, como tinha essa instabilidade tremenda, terrível, né? Então, hora uma coisa, hora outra, vinha com o negócio e falava, deixa quieto isso daí. Só que hoje não. Então, hoje, se eu sou espiritual, o que eu tenho que fazer? Ontem mesmo eu fui na cidade, fiz algumas coisas, e tem uns pés de amora aqui para baixo, ela gosta de amora. Eu parei e peguei umas amoras para ela lá e trouxe. E foi super bem recebida a amora. Aleluia. Mas vamos supor que não tivesse sido. O que eu tenho que fazer? Outra vez, outra coisa, fazer de novo. Até eu conquistar ela, porque eu tenho que ser responsável por isso. Eu sei que eu perdi. Sim. Então, agora a parte de conquistar, eu tenho que começar do zero em muitas coisas. Então, eu tenho que ter o meu equilíbrio, agora, o meu envolvimento com Deus para me trazer um equilíbrio é justamente isso. Perseverar até conquistá-la de novo. Ah, mas faz 40 anos que tá junto, só que eu perdi. Verdade. Estava junto, mas estava separado. Uhum. Então, agora eu vou ter que ter procedimentos que a atraia. Então, ontem mesmo eu trouxe a Amora, graças a Deus deu certo. Aí depois ela estava trabalhando aqui, eu falei, você quer um café? Ela disse, não, não quero café, porque depois fica ruim para dormir. Me dá um leite de soja com mel. Pouquinho mel. Aí eu fui fazer o leite de soja com pouquinho mel e trouxe para ela, ela bebeu. Tava bom. Só que antigamente, dependendo da resposta dela, da Amora, eu já ia falar assim, você vai tomar leite na cadeia. Entendeu? E não estava nem aí. Então agora é a minha parte. Então agora eu trouxe a amora, deu certo. Aí à tarde eu servi o leite e vai, põe o almoço, e faz, e vai, porque agora eu tenho que conquistar. Eu sei que a minha parte é essa, porque justamente o que eu plantei foi muito ruim. Sim. Então a imagem que se tem formada na minha vida ainda dentro dela em muitas áreas é péssima. Então eu tenho que continuar agora, plantando. Bom dia, já acordou? Perdeu o Que Deus ajude o seu Olha, tem tempo. 3, 4, às 4 perdeu hora. Hoje foi um caos, hein? Ô, Então, missionária. Deus abençoe, irmão. Então, o que acontece? A gente... eu tenho que entender esse lado dela. E eu vou ter que continuar. Então, para você que era o carnal da história, agora você está se restabelecendo, saiba que você vai ter trabalho. Não é também assim, para assim, ah, não, agora eu tô uma benção. Eu trouxe a amora e vai... Não, calma. Vai plantando. Trouxe amora, mas demora um pouquinho para as coisas começarem a entrar no eixo. Vai tocando o barco aí, continua. Então, esse equilíbrio. Porque isso também, geralmente, desanima quem está do teu lado. Sim. E isso eu fui muitas vezes desanimado. Como eu não tinha essa substância espiritual que eu tenho hoje para perseverar, apesar da má resposta, eu parei muito no meio do caminho. Então, eu fazia alguma coisa. Como ela não dava importância nenhuma, porque ela sabia que daqui a pouco ia virar do outro jeito de novo, falei, então não vou fazer mais nada também. Sim. Entendeu? Então, você pode também, às vezes, com a sua conduta, tá matando um pouquinho que a pessoa está tentando te dar e vai desanimando. Então, às vezes, uma conversa que o marido puxa, mas você já está daquele jeito, você fala assim para ele, boa noite. Ainda, ainda você fala assim, pastor, ainda eu fui educada, porque eu queria mandar ele para o inferno, ainda eu consegui falar boa noite. Fui espiritual ainda, porque a minha botava assim, vai para os quintos dos infernos. Com força. Mas eu falei para ele assim, boa noite, e fui dormir. Eu não quero conversa. Só que você está orando, Senhor, cria um ambiente para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar. Aí, quando o cara, de alguma forma, Deus toca o coração dele, ele abre a boca, fala uma coisa, eu não quero conversa. Boa noite. Aí precisa ver quem está sendo bipolar da história. Porque aí também você está matando no ninho uma pontinha que está nascendo ali. Que é o que nós falamos no domingo lá. A nuvem do tamanho da mão do homem. E às vezes você vai tocar essa nuvem embora, vai dissipar a chuva. Aí depois vai ter que gerar em oração tudo de novo. Sim. Mandar lá o servo olhar. Tá vindo, vai ver. Porque tem coisa que você mesmo espantou aquela nuvenzinha pequena. Você manda a nuvem para bem longe. Sim. Então, agora a nossa parte aí dos equilíbrios que hoje estamos querendo aí ter através do envolvimento. Sim. Amém?
E aqui eu tinha até falado com ele para eu deixar eu falar um pouquinho do iogurtinho, não é? Nós tivemos um conhecido que ele tinha uma namorada e ela ficou grávida e ele falou para fazer o aborto. Nós não éramos crentes, éramos bem mundanos naquela época, bem mundano mesmo. E o rapaz chegou e falou que ele tinha pedido para a namorada fazer o aborto. E aí eu me espantei, eu falei, mesmo já tendo, né, feito o aborto, eu falei, nossa, mas você falou, e qual foi a reação dela? Ah, olha o que ele falou, a reação dela foi, ela ficou triste, sim, mas depois eu compro um iogurtinho para ela e vai ficar tudo bem. Rapaz, aquilo me fez um mal tão tremendo. Iogurtinho? Então, todas as vezes que meu esposo fazia alguma coisa que eu me sentia ofendida e afrontada, eu falava para ele, iogurtinho? Então, era... Pensa uma fábrica de laticínio que abriu na minha casa com essa palavra maldita desse homem. O que eu ouvi desse iogurtinho, iogurtinho? Não tinha. Então, irmãos, precisamos entender, a nossa alma é extremamente complicada, mas graças a Deus por Cristo Jesus, amém? Ele não desiste de nós, não desistiu de mim, não desistiu do meu esposo, porque ele está vivo e está trabalhando. Então, a palavra que nós queremos deixar para você é uma palavra de esperança, porque o que acontece conosco? Nós que somos a espiritual, uau, 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 né, do casal, o que acontece? Nós começamos, quando começa a palavra a fazer efeito, nós ainda estamos no lugar da ferida, nós estamos presas a uma autoimagem que não pode falhar. Então, nós não queremos que o nosso esposo não vá na cabeleireira, porque vai dar bafão. Não queremos que o nosso esposo se manifeste lá ou aqui. Por quê? Porque é a nossa autoimagem que está em jogo por causa do bem deles. Às vezes temos um filho com algum problema, com alguma dificuldade. Às vezes é tanto pelo seu filho que você está lutando ou pela autoimagem que você está sendo regido, regida. E aí nós vamos ver, é uma falsa proteção, porque queremos reprimir aquela pessoa, trazer uma repressão àquela pessoa, para que ela não faça, não se exponha daquela maneira. Por quê? Porque aquilo vai nos trazer vergonha. Então, é uma falsa proteção. Não é por causa da pessoa, é por causa de nós, não é? Parece que é pela pessoa, coloquei aqui, mas é por si mesma. E aí depois vem aquela parte, por que vou me alegrar se daqui a pouco vai vir alguém que vai pisar toda a minha plantação? Então, você vai querer me alegrar com iogurtinho, quando eu sei que, na verdade, você continua azedo por dentro? Então, não. Então, a minha barreira de proteção era eu mesma, não era o Senhor. Aí, depois, eu não tinha esperança de mudança, eu não consegui fazer a transição, Deus teve que falar comigo, amém? Casais em desequilíbrio, teremos que buscar para que haja uma convivência mais tranquila possível. Porque se você está orando, já acredite na transição que será feita. Se eu estou orando, eu preciso acreditar na transição que vai ser feita. Eu não tinha ninguém para falar isso para mim, amados, mas hoje o Senhor, por graça e misericórdia, está falando para você que está lutando pelo seu casamento ou por alguma pessoa que está ao teu redor. Tenha esperança no que você está fazendo. Não jogue fora. Não desplante. Quantas vezes eu comecei a falar coisas para o meu esposo que desplantaram semana de oração. Eu berrando. Tinha vezes que eu falava para ele assim, berrando, aos gritos, fazendo gestos, que depois ele precisava ser curado, porque aí ele vinha falar para mim, essa imagem do que você fez, para mim está na minha cabeça. E não sai da minha cabeça, porque eu tinha atitudes violentas. Eu era pesada nas minhas palavras. Quando eu ia falar para ele, você cospe a palavra? Eu falava para ele, você não está nem aí para a palavra? E eu falava um monte de barbaridade para ele. E eu desplantava tudo. Aí vinha aquele peso, porque o Espírito Santo queria tratar comigo. Então, nós achamos assim, é só o pastor Alexandre. Uma vez eu ouvi a Joyce Meyer falando, porque ela estava na presença de Deus, e ela falava, o Dave, o Dave, o Dave, o Dave. Aí ela, o Senhor veio até ela e falou para ela assim, eu não estou falando do Dave. Ela pegou e falou assim, o senhor está falando de quem? Foi até engraçado o jeito dela, não é? Então, Deus não estava falando do Alexandre, ele estava falando de mim. Ele estava falando da minha atitude cheia de ira, agressiva, carnal. Não estava com paciência, não estava esperando no Senhor. E Deus precisou ter muita misericórdia e paciência para tirar a idolatria do meu coração. Porque eu estava olhando para o meu ídolo e falando, dá o que eu preciso, dá o que eu preciso. E Deus falou, ele não precisa te dar nada, eu é que quero te dar. Eu é que quero fazer você plena. Eu é que quero tirar essa infelicidade e essa insatisfação. Tanto é que o Senhor resolveu o pastor Alexandre e a insatisfação não tinha saído do meu coração. Tanto é que Deus resolveu o pastor Alexandre e eu ainda não estava feliz. E agora eu estou sendo ser ministrada por ele. Sabe por quê, irmãos? Eu vou falar já já. Pode falar o que você ia falar. não, essa falta de expectativa que a gente tem
É porque a gente pauta a pessoa, a resposta pela própria pessoa. Então você olha e você fala assim, na verdade é um ambiente de... Você manifesta uma fé em trazer uma regência espiritual, de uma mudança, de uma perseverança, e ao mesmo tempo você manifesta uma incredulidade. E por que você é tão incrédula a respeito da mudança, por exemplo, da sua esposa, do seu marido? São os casos aí mais fortes. Porque você conhece tanto aquela pessoa na carne que você fala assim, é impossível isso aqui dar certo. É impossível isso aqui mudar. Não vai mudar. Porque você não crê que Jesus vai conseguir transformar aquele mundo. Sim, Aquele mundo para você é tão feio, o mundo daquela pessoa é tão de ponta cabeça, é tão avesso à palavra e àquilo que Cristo espera, ou aquilo que Cristo tem de realidade. A realidade daquela pessoa é tão treva, e você conhece, que você fala, isso não vai dar. sim, E aí você pauta a pessoa por ela mesma. Então você fala assim, você, na verdade, por que desplanta tudo que plantou? Porque quando você olha, você desacursou, porque você fala, não vai virar, não vai dar certo. sim, Não vai, isso não vai para frente, não tem como isso frutificar, porque você está com o teu olho no foco errado. sim, Você está achando o que a minha esposa pensou muitas vezes da minha vida, sim, que eu daria uma resposta por mim mesmo. Ela esperava algo, de uma reação, parece que ela tinha que ver em mim alguma coisa que trouxesse uma esperança para ela. Isso aí atrapalha muito no processo. sim, Porque você vai ter que sempre olhar para essa pessoa, seja ela quem for, crendo que Cristo fez algo tão poderoso que é capaz de acessar esse mundo de trevas tão profundas e trazer luz. sim, É isso que Deus está esperando. Então, na verdade, meu ministério não vai, minha vida espiritual não vai, minha saúde não vai, meu marido não vai, minha esposa não vai, minha vida financeira não vai. Mas o quanto de Cristo você acredita que esse mundo espiritual pode receber? Porque, de repente, a tua limitação financeira, ela pode ser tão forte aos teus olhos que você não acredita que Cristo tem alguma coisa superior a isso. E você está se relacionando de verdade com a tua limitação. E agora? Aí você fica desesperançado. E, na verdade, você é uma incrédula, você não tem fé. sim, Porque você olha para aquilo e você se relaciona com aquele pouquinho que você consegue produzir. Mas você não acredita de verdade, na essência. Você fala, mas você não acredita que Jesus possa trazer algo para você para te destravar na parte financeira. Então, lá no fundo, no fundo, no fundo do teu coração, está sempre assim: sim. não tem o que fazer. Meu Deus. Entendeu? Porque você não acredita, porque a realidade é tão palpável, aquela, aquela, aquela atmosfera é tão verdadeira na nossa vida, você fala, como que eu vou sair disso? Quando eu escutei aqui, ainda na desobediência, um tempo atrás, que eu abri o comércio a última vez aqui onde é a igreja hoje, e eu estava ali, eu pus o celular na ilha de congelamento ali, com as mercadorias, e fiquei ouvindo uma palavra do apóstolo, e aí ele fala assim, naquela palavra, cuidado para não se tornar insípido. Porque se o sal se tornar insípido, para nada ele serve. Eu falei, meu Deus, sou eu. Eu me tornei insípido. E aquele dia eu pude fazer uma oração. Eu falei, meu Deus, sou eu. Mas para nada eu sirvo. Mas eu estou aqui ainda, faz alguma coisa por mim. Então eu sabia que era eu. Porque eu tinha me tornado tão insípido, tão indiferente, tão resistente, tão duro, que eu já sabia que não servia para mais nada. E o apóstolo estava dando uma advertência, cuidado, mas eu já tinha entrado naquilo. Eu sabia que eu tinha entrado. Então Deus, de alguma forma, ele acessou algo que não servia para mais nada para transformar em alguma coisa. Aleluia. Então, se você olhar para qualquer situação da tua vida e falar assim, ó, isso está insípido, isso não serve para mais nada, é palavra. Mas que nasça uma esperança no teu Em coração nome hoje. de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, ainda que não exista, o Senhor cria para mim. Aleluia. Para mim, o meu filho está insípido. Para mim, o meu marido, a minha esposa, a minha vida financeira, meu ministério, minha chamada espiritual, está tudo insípido, está tudo morto. Eu não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa. Já era. Não serve para mais nada. Mas se o Senhor me visitar. Mas se o Senhor me abrir uma porta, se o Senhor fizer alguma coisa por mim, é só o Senhor.
E você vai ter que romper com isso. Tira os seus olhos das pessoas. Sim, Tira os seus olhos das circunstâncias, tira os seus olhos da sua situação financeira, tira os seus olhos daquilo que você tem ou não tem, porque não é isso que vai te sustentar. sim, Não é isso que vai te trazer resposta, não é isso que vai ser responsável por você, não é isso. sim. Mas é olhar somente para ele. Fala, Senhor, é um caos, mas eu creio, Amém. mas de verdade. E aí entrega isso daí. Glória Amém? a Deus. Amém? Amados, o que eu ia falar naquele momento é, é que aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, nós precisamos aprender a ter coerência entre plantação e atitude. Então, veja bem, quando o Senhor falou comigo, lá no ano de 2012, em janeiro de 2012, Deus falou para mim, seu esposo é para mim uma dracma perdida. Não passou muito tempo, eu tenho a agenda escrita até agora. Quando eu falei isso para o meu esposo, ele falou assim, não acredito. Eu falei para ele, eu tenho escrito. Estava eu, meu filho e ele tudo sentado na cama. Eu falei para ele, eu vou pegar a agenda então. Ele falou, você tem escrito? Então mostra. E eu fui e peguei a agenda. E nessa mesma agenda está escrito depois uma palavra que também Deus deu para mim. Sabe o que Deus falou para mim? Ele vai dar lucro para o meu reino, lucro espiritual para o meu reino, que é curar vidas, auxiliar vidas a sair daquilo que o adversário já as tinha cativado. Não é? Esse é o lucro que Deus estava falando. E ele falou, e quando acontecer isso, chama as vizinhas e faz festa. Não é? E graças a Deus, estamos fazendo festa para o Senhor até agora. Mas Deus falou comigo, porque o Senhor falou para mim, faz primeiro para mim, não é? Como aquele homem, o Elias, falou para aquela viúva de Sarepta, faz primeiro para mim. Então, eu falei para Deus, Deus, na verdade, aquela viúva, ela tinha 2 gravetos, um pouquinho de graveto e um pouquinho de azeite de farinha na panela. Sim. Então, eu poderia, naquele momento, ter falado para Deus, faz primeiro para mim. Eu não quero esses 2 gravetinhos. Eu não quero ficar com esses 2 gravetinhos e oferecer para a vida dele. Porque, verdadeiramente, é injusto isso. De onde veio esse homem? Quem que... eu não quero saber disso. Faz primeiro para mim. Então, eu falei com Deus sobre aquilo que estava no meu coração. Faz primeiro para mim. Eu não quero. Eu poderia escolher diferente. Mas o Senhor veio e me trouxe uma palavra. Haverá um momento em que haverá algo morto dentro de você e vai ser muito precioso para você. E eu vou usar o profeta que você sustentou para que traga vida novamente. O que você vai decidir? Então, às vezes, essa pessoa que você despreza tanto quer jogar os gravetinhos que estão na sua mão. O Senhor está falando para você, tome cuidado, porque vai dar a volta. E eu vou usar esse que você está desprezando para levantar a tua vida de lugares de morte. Aquela moça de Sarepta, a viúva de Sarepta, ela perdeu depois aquilo que lhe seria mais importante, que era o seu filho. Mas Deus levantou o profeta Elias para auxiliá-la naquele lugar de luto, de perda, de dor e de aflição. Então, esse que você está sustentando na sua oração, naquilo que você está fazendo espiritualmente, daqui a pouco, ele vai voltar para você. Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe de onde verdadeiramente o Senhor vai trazer. Ele vai fazer a andar. A roda vai girar. E daqui a pouquinho você vai precisar disso. Então, tenha muito cuidado. Muito cuidado. Continue gerando. Continue gerando. Deus teve que falar tudo isso comigo, para eu continuar num propósito eterno que o Senhor tinha para as nossas vidas. Então, amados, aqui, a nossa insatisfação, ela precisa ser tratada. Que hoje nós venhamos a colocar os nossos olhos no lugar certo, porque verdadeiramente Deus vai falar para você e para mim, olha, você está ainda idolatrando tal pessoa, tal circunstância, tal situação, porque ainda você está, aqui eu coloquei, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, o desprezo por ser espiritual, a gente se sente melhor que a outra pessoa, a gente desaprova aquela pessoa e toma uma atitude de paralisar, somos repressivas, castradoras naquela pessoa, porque falamos, não faça isso, porque vai trazer vergonha. Nós abominamos a atitude da outra pessoa, nós falamos para aquela pessoa, você é vazia mesmo, mas e agora? O que é que Deus está chamando a gente para fazer? A esperança de adoece o coração. A gente está tão empanzinado, me lembro, uma vez nós fomos para a Garça, não é? Acho que até contamos aqui. E eu estava com uma cara tão terrível que meu esposo falou, apaga todas as fotos que nós tivemos naquela cidade. Porque eu estava com uma cara de quem já não suportava mais. Era um nível de empanzinamento incalculável, não é? Um jeito de enfado. Mas eu sabia que estava nos momentos finais da minha vida e eu precisava suportar, porque eu já tinha falado para Deus alguns dias atrás que eu não ia mais ficar casada e Deus falou, por conta e risco, não é? Dei testemunhos aqui. Mas
o Senhor estava ali produzindo algo para que quando fôssemos em Atibaia pudéssemos acessar. Então, amados, às vezes nós estamos num nível de empanzinamento que nós queremos já tomar uma atitude e sair do lugar o qual Deus nos chamou para ficar. Continue no lugar. Deus conhece o teu coração. E Ele vai trazer algo para você que te traga novamente esperança. Aí depois, Deus está tratando com as nossas idolatrias. Eu coloquei aqui, quem te ministra? Porque se a nossa felicidade estiver neles, no marido, no filho, na circunstância ministerial, Senhor, nunca vai mudar, nunca vou ser exaltada, nunca vou chegar num lugar assim, papapá. Se a nossa confiança e esperança estiver nessas coisas, o Senhor vai precisar destruir essas coisas e cada vez mais essas pessoas vão fazer mais mal para nós. Sabe por quê? Porque o Senhor fala que o ídolo nada é. E para desmontar a imagem do ídolo dentro do nosso coração, vai doer. Por isso nós aconselhamos as pessoas, não idolatre apóstolo, pastores, mestres, mentores, não idolatre, sabe por quê? Porque senão Deus vai ter que destruir aquela imagem dentro de você. E aquela pessoa, vai, às vezes, ela está tão inocente naquilo, e ela vai ter que ser destruída diante dos seus próprios olhos. E você vai se machucar demais, porque Deus precisa arrancar a idolatria. Então, o meu esposo, por muito tempo, foi instrumento de ferida na minha vida. Por quê? Porque o Senhor precisava arrancar a idolatria que eu tinha dele. Certo? Aí depois, isso aqui meu esposo já falou, Deus é um péssimo Deus. Por quê? Porque as pessoas olham e falam, nossa, mas ela está com essa cara de insatisfeita. Por quê? Porque ela está pautada no marido, na circunstância, nas coisas do seu próprio coração. Então, aquele ídolo está fazendo com que a imagem de Deus para as outras pessoas seja uma imagem distorcida, que é o que o meu esposo falou, né? Que ele olhava para mim e não havia um Deus que o atraísse, porque eu estava sempre com aquela cara de enfado, de insatisfeita, e ele ia atração para o meu Deus como? Mas a partir do momento que eu comecei a caminhar livre das regências dele, falando para ele, você não me domina mais, teve vezes que eu precisei falar para ele, falei, amor, aquele tempo passou. Não falei amor, evidente, não é? Boazinha, mas nem tanto assim, não é? Então, falei para ele, falei, filho, ó, meu bem, queridinho, desce. Você não está mais nesse lugar mais, não. Entendeu? Falava, às vezes, para ele. Só que, no caso, era verdadeiro o que eu estava falando, porque Deus o havia feito morrer dentro do meu coração. E agora eu conseguiria olhar nos olhos dele e falar para ele, você não tem mais essa posição, então eu estou indo. Tive que fazer isso financeiramente. Eu já contei meu testemunho. Tinha vezes que eu precisava ir em lugar em Bauru e ele falava, do nosso dinheiro não pegue. E eu falava, Jesus, e agora? Mas como Deus estava no negócio de me desvincular dele, o Senhor enviava, mandava até o dinheiro antes. Quando eu ia receber a negativa dele, o dinheiro já estava na minha conta. Porque Deus enviava. Eu nunca pedi nada para ninguém. Porque Deus enviava. Ele estava falando, eu estou te tirando da regência dele, então eu vou te ajudar. Não fique preocupada com o seu financeiro, porque você está saindo debaixo da regência de determinadas pessoas da sua vida. Porque Deus, ele está nesse negócio e ele precisa te ajudar. Ele não é irresponsável. Ele está te transportando do império das trevas para um outro lugar. Ele não vai deixar você suspensa no meio do caminho e agora você com as perninhas no ar falando, e agora, caindo lá de cima. Não, não. O Senhor vai te amparar. Então, conforme eu fui tomando a decisão e saindo desses lugares de cativeiro, Deus foi me amparando, ele foi me custeando de todas as maneiras. Tinha dia que eu falava para Deus, Deus, e agora? Eu preciso ir para Bauru. Como que eu vou falar para ele? O que eu vou fazer? Eu estava morta de medo. E aí Deus falava, fala, filha. Vai, fala. Aí eu chegava e falava. Falei, olha, eu tenho que ir a Bauru. Você vai com... Deus vai dar o dinheiro, porque eu não vou. Aí Deus enviava, porque ele estava naquilo. E eu estou te incentivando. Tome atitudes em Deus, não em você mesmo. Deixe Deus colocar no teu coração o que você precisa fazer. Porque o financeiro foi um aspecto, mas existem coisas dentro de você que precisa vir provisão de Deus para você ter tutano espiritual para fazer. Não dá para fazer na força do nosso braço, porque senão nós vamos nos arrebentar todas. Então não vá lá. Eu ouvi a palavra da pastora, agora vou lá trazer um confronto com meu esposo. Querido, querida, essa batalha é espiritual. Não dá para fazer isso na força do braço. Precisamos de uma palavra, e ainda que você vá tremendo, fale, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei, não temerei. Que foi o que eu fiz lá aquele dia da manifestação daquele demônio. Parece que me ia comer viva. Eu estava assim, tremendo. Mas o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? Não temerei. O Senhor veio em meu socorro. E aquele demônio foi paralisado e expulsou. Então, tenha cuidado. Aí depois, o marido é maior do que Deus. Então, aí, aqui, a expectativa de juízo rouba a aprovação daquela pessoa que está ao nosso lado. Por quê? Eu tinha tanta expectativa de que Deus ia julgá-la, amados,
que Deus não poderia prová-lo, porque eu já tinha o meu juízo pronto, e eu queria que Deus agisse de acordo com o meu juízo. Então, solte o juízo sobre a vida dessa pessoa. Solte, para que Deus mostre para você que ele já está sendo aprovado. Tenha uma expectativa real do que você está plantando no reino do Espírito, porque é espiritual, não é emocional. E nós achamos que estamos plantando para Deus saciar nossa emoção. Deus está falando, ei, vai chegar o tempo. Agora eu tenho um marido que percebeu que ele fez com que a esposa dele morresse, então agora ele está plantando o emocional em mim. Mas agora, depois que o espiritual foi rompido, por isso que, às vezes, aquela boa vontade dele em me oferecer alguma coisa, eu não conseguia receber, porque eu estava morta para receber qualquer coisa dele, porque ele havia me matado. Agora, quando o Senhor vem e modifica o terreno que ele está plantando, ele está encontrando uma esposa viva que pode receber, então vai frutificar. Então, tenhamos entendimento de tudo o que está acontecendo. Por que Deus está levantando as nossas vidas para falar essas coisas para vocês? Para que vocês tenham entendimento de como se mover agora. Porque temos a Bíblia exatamente para isso, para trazer as atitudes corretas daquilo que era para fazer, através do exemplo de Davi, de Moisés, de Jesus, Paulo. Cada um passou por uma circunstância, e Deus está trazendo as nossas vidas como exemplo para você saber como se mover. Dentro de um esqueleto, claro que Deus vai preencher a sua vida. Esqueleto que eu falo é o fundamento. Então, Deus está trazendo um fundamento de como você precisa se mover, como eu tenho que me mover através das nossas dores. E o Senhor fala, sábio é aquele que aprende com a dor dos outros. Então, aprenda com a nossa dor. Então, quando você for se manifestar para restauração, saiba que existe uma batalha espiritual acontecendo. Restauração financeira, familiar, a do teu casamento, a de você com você mesma, que é tão importante. Como eu tenho que ser restaurada comigo mesma? Porque havia tanta insatisfação em quem eu era. E quando eu fiz 60 anos, amadas, meu Deus, que frustração. Eu olhar para a minha vida e eu falava assim, meu Deus, eu fiz 60 anos. O que eu produzi? Todo o meu vigor, toda a minha energia foi embora. O que eu tinha de melhor, meu Deus, eu dei para esse homem. E olha a paga que eu recebi, e agora? E foi difícil para mim. Foi difícil. Meu esposo passou com um problema de crise nos 50, e eu passei por crise nos 60. Porque eu olhei para a minha vida e eu falava, eu tinha vigor para fazer as coisas, agora eu não consigo dar o meu melhor para Deus, porque eu estou cansada. E Deus está restaurando as minhas forças, para que eu possa oferecer o melhor para Deus, para que eu possa trazer uma mensagem com vigor, a qual eu sou usada. Eu sou usada com vigor para trazer a palavra. Então, tem gente que fala assim, a pastora, ela prega brava, ela é... Tem um irmãozinho que falou assim, a pastora é violenta. Então, há uma agressividade mesmo contra o adversário, uma conduta de... E às vezes meu esposo tem que escrever aqui assim para mim, você está gritando. Por quê? Porque há um certo vigor na minha pregação. Então, eu falei para Deus, Deus, nem força mais eu tenho. Não tenho mais, e agora? Porque me foi roubado. Mas a palavra de Deus diz que ele comprou o tempo para trazer uma redenção para nós. E por conta dessa compra, nós vamos ainda conhecer qual é a vontade de Deus. E é nessa expectativa que eu estou caminhando. Voltando aqui, a expectativa do juízo, cadê o castigo que ele merece? Já falamos. Nos sentimos melhor, já falamos. E a pessoa desprezada, como deve se comportar? Pastor Alexandre já falou, continue plantando, faça uma leitura do que você plantou morte, agora você está colhendo morte, e você vai precisar tirar a pessoa deste lugar. E perseverando, não é? Aí depois eu coloquei aqui, por que vivemos isso? Por que eu vivi isso? E se você está vivendo nisso, em nome de Jesus, saia deste lugar. Jeremias 17, a palavra de Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha a palavra de juízo para nós que confiamos nos homens, para nós que colocamos a nossa expectativa num Deus que é morto, para nós que colocamos a nossa expectativa e fazemos com que o nome do Senhor seja envergonhado, porque estamos buscando a um Deus que, na verdade, Deus não é. Aí o Senhor fala, será como um arbusto solitário no deserto? A sua vida está desértica? Pergunte para Deus se você não está colocando a tua confiança em algum outro braço que não seja do Senhor. E o nosso coração se apartou dele e foi atrás de cisternas rotas, que não pode nem dar água, nem segurar a água, porque estão rachadas. Então, e não verá quando vier o bem. Amados, é disso que ele está falando. Quando chega algo para ele me oferecer, por ser arbusto solitário, por estar morando no deserto, o que eu falava para ele? Iogurtinho? Não quero.
Então, o meu coração estava extremamente ferido, porque a minha confiança estava nele. E Deus estava trabalhando para fazer com que o ídolo nada fosse. Então, eu reagia de acordo com a regência espiritual que estava nas nossas vidas. E Deus precisava tirar todo aquele ambiente de morte. Então, Deus estava falando para mim, para de confiar nesse homem. Maldito é o homem que confia no homem. Saia deste lugar. Você não está percebendo que você está fazendo mal para você mesma? Você não consegue ver quando o bem chega para você. Não tinha alegria. E aí depois, ele vai falar, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, querido, sabe o que Deus quer fazer conosco? É fazer com que sejamos confortáveis conosco mesmo. Não é no sentido de comodismo, amém? É no sentido de olharmos para nós mesmos e aceitarmos quem somos, inclusive com as nossas limitações e defeitos. Mas a idolatria traz uma sobreposição de personalidade. E aí o que acontece? Nós nunca, jamais vamos ser confortáveis conosco mesmo. Sabe por quê? Porque tem uma outra voz falando dentro da sua cabeça. Falta isso, falta aquilo, você não é tão boa assim. Olha, você não está produzindo o que é necessário. Bom, não somos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma aceitação básica que o ser humano precisa ter para não andar se degladiando. Nós conosco mesmo, já falei esses dias a respeito das doenças autoimunes, não é? Então, nós vamos trabalhando aquela idolatria que nos sobrepôs, ela vai sempre nos cobrar terrivelmente, porque ela não vai permitir, já que é outra pessoa, que a gente seja quem a gente é. Eu falei de um rapaz que existe aqui, no lugar onde moramos, que ele se transformou entre aspas, em Raul Seixas. Por quê? Porque a idolatria sobrepôs a personalidade dele. E onde está o verdadeiro homem que está naquela casca de Raul Seixas? É o que aconteceu comigo. Então, quando vinha um pensamento, não era um pensamento legítimo meu, um pensamento de desaprovação àquilo que eu fazia, a minha voz, a minha maneira de ministrar, a minha maneira de fazer os estudos, não era a minha voz que vinha, era a voz dele, porque eu estava sobreposta por ele. E aí eu me machucava, eu me feria, porque eu não queria ser quem eu era, eu queria ser quem meu ídolo queria que eu fosse. Então, você imagine o tanto que eu vivi em conflito. O quanto que eu me deixei escravizar e o quanto que eu estava encolhidinha debaixo daquela sobreposição maligna. Mas aprove ao Senhor arrancando esta casca. Ele está arrancando essa casca e me ensinando a confiar nele, porque a palavra de Deus deixa aqui para nós, amados. Em nome de Jesus, para encerrarmos. Bendito o homem que confia no homem, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Ou seja, está chegando mal, e agora ele só vê o bem. Olha que coisa tremenda, não tem receio, pode vir calor, eu tenho quem é a minha sombra, aleluia, mas a sua folha está verde, nós estamos escondidos nele, e do ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, porque estamos escondidos em outro lugar, tem uma sombra para nós, tem um ribeiro para nós, um riacho, ou um córrego, ou uma multidão de águas para nós, dentro daquilo que nós precisamos. E onde vai haver o equilíbrio? Aqui, ó, o equilíbrio gerado pelo envolvimento no dia do Homer, no tempo do Homer, vamos encher a medida de um envolvimento para que haja o equilíbrio. Por quê? Pois o amor de Cristo nos constrange. Depois você lê na sua casa e medite nisso e peça isso ao Senhor, não vá fazer. Peça ao Senhor, crendo que Ele vai fazer por você. E depois você age em cima do que Deus fez, não ao contrário. Amém? Veremos aquela pessoa como Deus a vê. Ele tem esperança naquela pessoa, através de Jesus Cristo. Então, o amor dele vai nos constranger. Então, eu tenho esperança agora no meu esposo. Nele mesmo? Não. Porque maldito homem que confia no homem. Então, não vou confiar nele exageradamente, mas eu vou confiar no Cristo que agora habita dentro dele. E que vai se manifestar. Ah, irmã, mas meu marido não está como o seu. Não está ainda. Continue confiando. Ah, minha esposa não está, meu filho não está, não sei quem não está, a circunstância não está, mas continue confiando, em nome de Jesus. Amém? Eu tinha um monte de coisa mais para falar, mas acabou. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira nós vamos ter que entrar às 7h15, nós entramos no passado? É 7h15, mas acho que é 7... bom às 7 horas, não é? Porque você tinha Não, falado... não força muito, né? Ah, tá bom. 7h15 a gente vai entrar na sexta, porque depois a gente já vai lá também de novo, lá o apóstolo lá às 8h30 lá. Então vai ser 7h15 aqui e depois 8h30 lá, tá bom? Amém. Pessoal lembrando aí para os irmãos já irem se programando. Sim, Então é isso por hoje. Quem está de folga aí, feriado. Agora que eu lembrei que é feriado. sim. Deus abençoe, bom feriado, bom descanso, fica na paz.
Está encerrado em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe. Bom dia.